Vi sobre isso, seu texto muito bom, inclusive aqui falando que a reforma tributária é um presente de Bolsonaro para a gestão Lula. Por que você entende dessa maneira? Você sabe até que é muito curioso, nesses tempos de polarização, as pessoas leem o título e aí já saem achincalhando, né? Você lê, olha os comentários a esse texto que eu divulguei ontem, as pessoas entendem que eu fiz um elogio ao Bolsonaro, né? O que houve aí é que liberais de fachada costumam não aproveitar as oportunidades que a vida oferece para exercitar o seu liberalismo, né? No caso da reforma tributária, a incompetência do Bolsonaro foi a oportunidade que o governo do Lula aproveitou. Então, tivemos essa sessão, o Lula foi recebido ali por dois coros, né? Uma claque que gritava Lula guerreiro, a outra Lula ladrão, e esse ambiente, essa atmosfera envenenada, traduz a essência do que foi essa reforma tributária. É uma reforma que há 40 anos era aguardada, e acabou sendo levada à Constituição como um presente, de fato, da gestão Bolsonaro para o governo Lula, porque o Bolsonaro hoje diz que essa reforma é a reforma tributária do Lula. E isso é uma grossa mentira, porque a emenda foi formulada em 2018 por acadêmicos, economistas de várias tendências, sob a coordenação do Bernard Api. E em 2019, essa reforma foi subscrita, essa proposta que o Bernard Api coordenou, foi subscrita pelo deputado Baleia Rossi, que é o presidente do MDB, e o Bolsonaro teve 4 anos para encampar essa modernização de um sistema tributário que vem da ditadura, foi implementado em 1967. E o Bolsonaro deu de ombros, ele não aproveitou essa oportunidade. E o Fernando Haddad, quando assumiu, logo ao chegar ao Ministério da Fazenda, ele converteu a reforma tributária numa prioridade. E sem a vaidade de propor um projeto próprio. Não, ele pegou aquela proposta que estava lá desde 2019 e falou: esta é a nossa proposta. E passou a igualar essa reforma tributária, colocou no mesmo nível do novo marco fiscal, para mostrar que ele, de fato, estava priorizando isso. Incorporou o Bernard Api à sua equipe e foi à luta. E conseguiu, deve-se muito a esse empenho do Fernando Haddad, a aprovação dessa reforma tributária. E esse apreço pela reformulação, pela modernização do modelo de tributos, o apreço pela responsabilidade fiscal, tudo isso rendeu ao Haddad, agora já no primeiro ano dele como ministro da Fazenda, a elevação da nota do Brasil na classificação da agência de risco Standard Poor's, e o país voltou a um trilho, foi reconduzido a um trilho que pode render novamente o grau de investimento, que é um marco que foi perdido durante o governo da Dilma Rousseff. Então, esse é o contexto, Fabiola. O Bolsonaro desperdiçou uma oportunidade, o Lula aproveitou. Agora, nós vamos. A modernização do sistema de tributos depende ainda de um longo caminho. Os deputados e os senadores pioraram o texto original, colocaram lá uma série de isenções. Agora nós vamos ter a fase da regulamentação, são leis infraconstitucionais. Vamos ter que ter uma atenção redobrada na tramitação dessa regulamentação. E, de resto, nós vamos esperar, é um longo período. Isso vai ser concluído, essa transição do manicômio tributário para esse modelo mais simplificado, vai ser um processo muito lento, que só termina em 2033, como você realçou, Fabiola. Então, essa evolução, o tamanho do avanço, depende muito da regulamentação e do bom senso nesse período de transição. E bom senso, sabemos todos, é uma matéria-prima que a polarização política tornou muito escassa no Brasil. Então, vamos ter que ter uma vigilância aí, mas que foi uma evolução, não há dúvida nenhuma. Bom, no meio dessa evolução toda, muita involução, como a gente vê sobre as agressões, né? Vamos já entrar nisso, quer dar um pitaco ainda? Você falou já, né, o Sakamoto, sobre a importância da reforma tributária, o avanço disso
de tantos anos no nosso país. Quer dar um pitaco nisso antes de a gente falar do tapa? Vamos lá. Quero, até porque o tapa é bem acessório comparado com o que foi o dia de hoje, fechando essa primeira etapa, né, da reforma tributária. Eu digo primeira etapa porque o que foi aprovado é a parte da reforma a respeito de tributos do consumo, né? O sistema tributário brasileiro, ele vai na contramão do resto do mundo porque ele tributa excessivamente o consumo e tributa muito pouco a renda. Então, o ideal seria você tributar, melhorar a cobrança do consumo, simplificar do consumo e depois aumentar os tributos de renda para quem ganha muito e retirar os tributos de renda, ou reduzir consideravelmente entre a classe média e os que ganham pouco, e aí com o dinheiro que você obtém dessa tributação da renda, dessa sobretributação da renda, você diminui os impostos sobre o consumo. E esse é o movimento, em tese, planejado nesse processo de reforma tributária. Não acreditem quando o pessoal fala assim, acabou, não acabou, acabou a parte principal da primeira etapa. Como o José e a Fabiola falou, até nos próximos 10 anos vai ter transição, o ano que vem vai ser marcado por aprovação de leis para regulamentar, leis complementares para regulamentar a parte da simplificação dos impostos tributários. Agora, nesse próprio texto que foi aprovado no Congresso Nacional, tem a obrigação Bom de dia. ser apresentado, né, do governo apresentar um projeto para tributar a renda, né, para mudar a tributação da renda, cobrar dinheiro, cobrar dividendos, que o Fernando Henrique isentou em 95, avançar sobre outros processos, ou seja, garantir progressividade no imposto, cobrar muito mais proporcionalmente de quem ganha mais e cobrar pouco de quem ganha menos. No Brasil, o super rico paga, super rico, lembrando a todo mundo, não é você que parcelou seu Renegade 24 vezes, você não é super rico. Você pode defender super rico, mas você não é super rico. Super rico é quem não precisa se preocupar com dinheiro, nem nessa, nem nas futuras gerações. Então, o que acontece? Esse pessoal que vive de dividendo, etc., paga um imposto muito pequeno em comparação ao que a classe média paga de imposto de renda, principalmente aquela que é CLT. Então, tem que mudar tudo isso. O dinheiro que sobrar, ele pode ser utilizado para quê? Para reduzir exatamente os impostos sobre consumo, que é uma forma de cobrar imposto de pobre. Porque pobre paga muito imposto aonde? Não na renda, mas na hora que está comprando seu produto. Então, você tira lá dos ricos, diminui para os pobres. Qual que é o problema? Só para finalizar, o problema é que isso vai atingir o andar de cima da sociedade brasileira, e inclusive muitos dos parlamentares que se enquadram na categoria de super rico ou defendem interesses de super rico. E aí é um problemão, né? Já foi um problema, já foi bem difícil o Haddad entrar com o aperitivo desse processo, que foi a taxação de fundos offshore e a taxação de fundos exclusivos, que o pessoal fala, não, a taxação do super rico não, é o aperitivo. Taxação do super rico de verdade é quando discutir a questão dos dividendos. E aí um ponto interessante, outros ministros ao longo do tempo tentaram fazer essa discussão. O próprio Paulo Guedes defendia a discussão de taxação do dividendo para os super ricos, aumentar a taxação de dividendo, reduzir os impostos cobrados da empresa e aumentar dos sócios, né? Ou seja, do cascalho que cada um tira. O problema é que a ideia dele foi bombardeada de uma forma louca no meio do caminho, o que deve acontecer também com essa proposta do Haddad, bombardeada no Congresso, bombardeada pelo poder econômico, bombardeada por profissionais liberais, bombardeada pelo andar de cima. Vamos ver se o Brasil consegue ficar mais justo, que depende dessa segunda etapa da reforma. Interessante. E até para que as pessoas possam entender um pouco mais do que isso vai acontecer na prática, né? Como vocês dois estavam explicando, isso tem um longo processo pela frente e até de aprendizado de como isso vai acontecer, mas a simplificação é um passo importantíssimo. Bom,